felicidade daquele que habita no santuário de Deus. É o título. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração e inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem em quem te põe a sua confiança. Amém. Meus irmãos, podem sentar, por favor. Esse salmo, ele é um salmo maravilhoso, ele é um salmo dos filhos de Corá. E é interessante que ele tem uma semelhança com o Salmo 42, também dos filhos de Corá. Nós sabemos que os salmos, eles não foi somente Davi que os escreveu, sendo que Davi escreveu a maioria dos salmos, mas vem acompanhado de Moisés, os filhos de Corá, Asaf, Salomão, né? Que também escreveu. Mas Davi escreveu a maioria deles. Esse salmo, junto com o Salmo 42, foi os filhos de Corá que os escreveu. E eles escrevem com muita semelhança um salmo do outro. E eu quero falar nesta noite desse salmo sobre a felicidade que nós temos de estar na casa do Senhor. A felicidade de cada um de nós podermos estar na igreja. Podemos ter uma igreja para congregar, servir a Deus juntos, congregar juntos, comungarmos junto com a nossa família. Os benefícios que isso pode trazer para a nossa vida. Nós vivemos dias difíceis, de muita dificuldade. Entretanto, quanto mais nos aproximamos de Deus, optamos em estar na casa de Deus, mais força de Deus recebemos. Quanto mais trazemos nossa família para estar nos átrios da casa do Senhor, como disse o salmista, mais força de Deus, mais renovação do Espírito Santo recebemos para nós e para a nossa família. Quanto mais nos aproximamos da casa de Deus, mais estamos propensos às vitórias de Deus em nossa vida, às bênçãos, os milagres, aquilo que nós precisamos que aconteça em nossa vida. E também é aqui que o Senhor espera que nos reunamos para juntos adorarmos o seu nome, bendizermos o seu nome. Amém? O salmista aqui, quando ele escreve no verso 1, ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele usa uma exclamação aqui. Ele exclama. Nós poderíamos dizer: quão amáveis os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ou seja, ele está com uma alegria profunda. Que a Bíblia nós temos que utilizar as pontuações, né? A ortografia que os textos oferecem para nós entender como realmente aconteceu. Não é como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Não. Ele exclamou, foi uma exclamação. Ele viu alguma coisa ali que chocou ele nos tabernáculos. Ele olhou o tabernáculo e ao ele ver o tabernáculo de Deus, algo chocou ele. Então ele exclama: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele exclama: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Aí ele fala, usando o pronome possessivo: a minha alma está anelante
e desfalece pelos atos do Senhor. Depois ele usa outro pronome possessivo, dizendo: o meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Muito bem. O que foi que tocou tanto o salmista? Se eu falar Davi, vocês me perdoem, tá? Não foi Davi que escreveu. É que o pregador, muitas vezes, é tanto o salmo de Davi que ele termina, às vezes, falando. Isso aí é comum acontecer. Então, eu já me ajeito com vocês aqui, se acontecer. Foi os filhos de Corá que escreveram esse salmo. Mas o importante é o que ele sentiu. Quando o salmista olhou os tabernáculos do Senhor, o que foi que tocou tanto a alma dele? A alma dele, ele disse, desfalece. O que ele viu ali, a carne dele tremia, pastor Pedrinho, quando ele olhava para o tabernáculo. A carne tremia. O coração dele estava clamando ali pelo Deus vivo. O que ele viu? O que foi que Davi viu? Davi não, o salmista viu. Ele ficou impressionadíssimo por tudo que ele via nos tabernáculos. Porque tudo que ali estava era figura do que está nos céus. Ele não viu algo que foi arquitetado na terra, mas algo que foi arquitetado por Deus e que estava no céu. Tudo que estava no tabernáculo era uma réplica daquilo que estava nos céus. E o pastor Epitácio disse que era a réplica da réplica. O tabernáculo que Moisés levantou no deserto era a réplica do que Deus mostrou para ele no Monte Sinai. E o que Deus mostrou no Monte Sinai é réplica daquilo que estava no céu. Então, quando o salmista olha para o tabernáculo, ele exclama, ele tem sede. Ele diz: minha alma tem sede, está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O que foi que ele viu ali? Quando ele olhou para o tabernáculo, ele viu Jesus. O que fez o salmista estremecer na sua carne, estremecer a sua alma e se alegrar pelo que viu? Ele viu Jesus. Ele viu Jesus no começo, no meio e no fim. Porque os tabernáculos, no plural, tratava-se da tenda da congregação, que Deus mandou que Moisés fizesse lá no deserto. E era compreendia-se o pátio, o lugar santo, e o lugar santo dos santos, com os seus móveis, aquilo que Deus mandou fazer, os móveis do tabernáculo. Cada móvel que ali estava, cada cor que Deus falou para fazer naquela cor, cada metal, cada medida, cada instrumento, cada cortina daquelas, cada cobertura daquela, pele de texugo, o azul, as cores que Deus mandou que Moisés fizesse, representar o caráter de Cristo. A alegria exuberante, a alegria que fazia o salmista tremer, era porque ele via Jesus em tudo. Em tudo ele via Jesus. Irmãos, se não for assim, ou se não fosse assim, estava errado. Se o salmista não visse Jesus e ficasse muito alegre, exclamasse de prazer, estava errado. Se nós formos parafrasear isso aqui, trazer para os nossos dias, muitas vezes o ser humano ele se alegra com muita coisa em que não há Jesus. Ele quer ver coisa, ele quer ver sinais, ele quer ver objeto, ele quer ver a coisa visível. Não esteja pensando que quando o salmista olhou para o pátio e viu o altar de holocausto, ele estava vendo Jesus sendo imolado. A visão dele era a visão da cruz.
A alegria do salmista de dizer quão amável os teus tabernáculos, Senhor, a minha alma desfalece, minha carne treme, eu sinto alegria, era porque Jesus estava ali, no início, tipificado pelo o altar de holocausto, que era um caixote feito de madeira, que tinha 4 pontas ali, 4 pontas, aonde era imolado um cordeiro que representava Cristo Jesus, e jogado sangue ali nas 4 pontas. Estava representando Jesus, a cruz de Cristo. A primeira visão do salmista foi a cruz. As nossas exclamações de alegria, de prazer, a base da nossa felicidade, o motivo de ser feliz da igreja, o motivo de nós sermos felizes, não deve estar nas coisas fúteis da vida, das coisas efêmeras e passageiras, que a vida nos oferece, e que nós precisamos dela. Entretanto, mesmo precisando delas, a nossa felicidade está na cruz de Cristo. A nossa base de ser feliz está na cruz de Cristo. A igreja, ela é feliz. A igreja tem prazer, a igreja tem esperança. A igreja tem motivo de se alegrar. Por quê? A igreja não cortou caminho. Nós não queimamos etapas. Nós não entramos pela janela. Nós passamos pela porta da frente do tabernáculo. E na porta da frente tem cruz. Tem que ter cruz. Tem que ter altar de holocausto. E o salmista, quando nós ouvimos esse salmo, ele se alegrando, muitas vezes a gente não entende. Por que ele estava alegre? É porque ele estava vendo. Ele olhava o altar de holocausto e ele via Cristo sendo imolado. Naquela época. Então ele se alegrava. Ele tinha convicção que isso ia acontecer um dia. Que Deus ia oferecer seu filho, seu único filho, para superar todos os sacrifícios levíticos do Antigo Testamento, que apenas cobria o pecado do homem, mas não tinha poder para salvar ele. E que eles iriam estar no céu de Abraão esperando o supremo sacrifício feito por nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus estava oferecendo o seu filho a ele mesmo. É isso, pastor Epitácio? Oferecendo Jesus para ele mesmo. Porque você não pode dar uma oferta para alguém que é menor, a oferenda sempre é maior. E Deus não tem um maior do que ele. Então ele ofereceu a ele o seu próprio filho na cruz do Calvário. Então, a felicidade da igreja, a felicidade da nossa família, é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista ficou chocado quando ele olhou e viu o holocausto lá. O cordeiro que ia ser imolado. O altar de holocausto representando a cruz de Cristo. Aquele altar tinha 4 pontas. A cruz de Cristo, 4 pontas. Representando o projeto e a intenção divina de salvar o mundo. O norte, o sul, o leste e o oeste. Alcançar os mais recônditos lugares do planeta Terra. Aonde estiver uma alma, não importa que tipo de pessoa seja, mas onde estiver, o plano de Deus é se ao norte e ao extremo norte, ao tanto que desce. Se ao sul, Deus quer ir até o extremo sul, aonde for. Se ao leste, até onde for, ao oeste também, e por onde ele passar, ele alcançar as almas, pela qual seu filho Jesus morreu. E Deus está fazendo isso, pastor Cassiano, hoje, através de nós, através da igreja. E eu vou repetir. O pastor Edivaldo está em trabalho de missões. Pode ser até que alguém pode pensar, mas por que ir à Europa? Vou repetir de novo. Porque Deus quer que assim seja. Porque Jesus morreu para isto.
Porque o salmista ficou impactado com o altar de holocausto, com a cruz. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que o salmista viu foi a bacia de bronze. E ali, ele com água, bacia de cobre com água, representa a palavra de Deus. Representa a palavra escrita de Deus. O Senhor Jesus, ele disse para seus discípulos, no capítulo 15 de João, verso 3, quando ele falava sobre a figueira, a videira verdadeira, ele disse: vós já estáis limpo. João capítulo 15, verso 3. Pela palavra que tendes ouvido. Não tem como entrar no lugar santo sem não ser através da cruz e da palavra. A palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo em nossa vida. Tudo em nossa vida. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. O que limpa é a palavra. É a palavra que santifica. É a palavra que ilumina. É a palavra que orienta. É a palavra que conduz. É a palavra que direciona. É a palavra em tudo em nossa vida. É a palavra de Deus. Todo avivamento que a história registra, tanto a história paralela como a Bíblia, não aconteceu sem o auxílio da palavra do Senhor. Todo avivamento sempre foi pelo poder da palavra. Há um poder maravilhoso na palavra de Deus. Quando nós colocamos a palavra de Deus em nossa vida, em prática, alguma coisa acontece em nossa vida. Nós precisamos ter o estilo de vida, mas que seja vivido pelo poder da palavra. Ler a palavra, estudar a palavra de Deus, querer saber mais cada dia da palavra, descobrir coisas novas na palavra que vai nos direcionar melhor na vida, que vai nos encaminhar, viver a palavra, pregar a palavra. A palavra de Deus, ela precisa estar em nossa vida o tempo todo. Jesus é o exemplo principal. Tudo que Jesus falava, ele citava a palavra. Os oráculos do Antigo Testamento, aquilo que estava escrito, a lei, os profetas, citava Moisés, eles sempre se baseavam na palavra. Os apóstolos também fizeram isso, os pais da igreja. E hoje nós temos essa experiência. Você sabe quando você está precisando, você está de alguma coisa, de algum milagre em sua vida, nunca ore sem você ler a palavra primeiro. Nunca faça nada sem primeiro você recorrer à palavra de Deus. Sempre use a palavra de Deus. Olha, Deus colocou a sua palavra em nossas mãos, em nosso coração, exatamente para nós sermos felizes. Terça-feira passada, não foi? Terça-feira, pastor Epitácio? Depois do ensino de terça-feira, muitos dos nossos irmãos nos procuraram com um problema enorme que estava para acontecer no outro dia. Um problema de tribunal. E para ele não tinha... Estava propenso a perder. E é tão simples, pastor Cassiano. Tem pessoas que querem pintar coisa de verde e amarela, cor de arco-íris, tá, para poder os milagres acontecer. E Deus disse: não, é a palavra, a minha palavra e a oração. E a fé. 3 coisas. Não precisa tanta coisa. Você vai plantar bananeira, fazer um monte de coisa, aí, se você não usar a palavra, a oração e a fé, não vai chegar a lugar nenhum. São 3 coisas importantes.
Vamos fazer o quê? Vamos ler o que foi que Jesus disse. Vamos ver o que foi que Jesus disse. Jesus disse sobre isso. Lê em voz alta. Meu irmão, você crê? Creio. Todos cremos nessa palavra? Cremos. Então vamos orar com base nessa palavra. Oramos. No outro dia o irmão foi abençoado, recebeu a vitória. Tudo mudou. Agora, se você falar comigo, isso é um caso isolado, pastor? Não, meus queridos. Não. Eu não tenho conta de dizer para vocês quantos problemas absurdos e insolúveis à ótica humana já foram solucionados, que eu observei Deus solucionando, usando a palavra, a fé e a oração juntos. A pessoa vai embora e depois volta. Pastor, olha, eu estou de boca aberta, pastor. Como Deus respondeu? Sabe por que Deus respondeu? Sabe por que Deus respondeu, igreja? Porque Deus se responsabiliza pela palavra dele, não é pela minha palavra. Não adianta eu entrar na área do determinismo. Eu determino. Eu não determino nada, irmão. Nós não temos poder de determinar nada. Quem determina é Deus. Esse tal de determinismo aí, irmão. Eu vou declarar sem a palavra, sem fé, sem oração. Declara nada. Determina nada. Agora use a palavra de Deus. Ore com fé. E Deus faz maravilhas. Porque Ele se responsabiliza pela palavra dEle. O que foi que deixou o salmista tão feliz, fazendo exclamação, pastor Pedrinho? Sabe por quê? Ele olhou aquele altar, ele olhou aquela bacia de bronze cheia de água, e ele viu o poder da palavra de Deus. Ali estava o poder da palavra. É interessante que naquilo que Deus falou para Moisés, a bacia de bronze não tinha medida. Deus não deu medida a ela. Tudo tinha medida, menos a bacia de bronze. Porque a palavra de Deus, ninguém pode dizer que tem o domínio dela. Tem esse detalhe, viu? Você estuda teologia, você faz bacharel, faz mestrado, faz doutor em divindade, ou sei lá o quê. Aí Deus chega para você e diz: só que, meu filho, não vou dar diploma para você, tá bom? Você é eterno aluno na minha escola. Vai morrer de velho e não vai aprender tudo. Porque a palavra de Deus é um poço sem fundo. Quanto mais você mergulha, mais você encontra de Deus nela. E ninguém domina a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Ninguém tem esse privilégio não, ninguém pode se colocar na posição de dizer: eu domino, porque eu sei. Não. O pastor Edivaldo sempre diz, do pastor João Pereira de Andrade Silva, que ele estava em uma reunião, depois de um ensinamento, os pastores, que também eram ensinadores, estavam ali, e um disse para o outro, diante do pastor João: nós estamos no ABC da Bíblia. E o pastor João voltou e disse: quem falou isso? Fui eu. Disse: então vocês estão sabendo muito, porque eu ainda estou começando a fazer o ar. Ele estava começando a fazer o ar. Mas o que nós precisamos saber da palavra é que ela é poderosa, amém? E nós não vamos chegar a Cristo a lugar nenhum, nós não vamos ser felizes se não for pela palavra de Deus. Então nós precisamos nos ater à palavra de Deus. Leia a palavra. Estudar a palavra. Vir à igreja e parar para ouvir a palavra. Tem muitos lugares que as pessoas não estão parando mais não, pastor Cassiano, para ouvir a palavra. Eles querem... Não sou contra movimento. Eu sou pentecostal. Não sou contra movimento. Mas o que sustenta a igreja, o que sustenta o crente é a palavra, não é movimento não. Movimento é hoje, não é amanhã. Às vezes termina um trabalho, no outro dia você pergunta para a pessoa: o pregador pregou em que texto? Não lembro mais. Eu vi assim, um barulho, um movimento. Agora a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela vem, ela como a chuva. Ela vem e umedece a terra.
ela não volta vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na igreja, Deus, através do pastor Edivaldo, tem falado aqui. Deus tem levantado o pastor como profeta neste lugar. E se há um culto que nós não devíamos faltar, incluiu esse o culto da terça-feira, para ouvir o pastor Edivaldo ensinar a palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou chegar no assunto e dizer por quê. A terça-feira é o culto dos crentes. Os crentes vêm para aprender a palavra do Senhor, para ficar mais forte, mais vivaz, mais abençoado. E aqui nesse lugar, eu estava com um pensamento por demais errado, eu pensando que estava certo. E eu vou fazer desse jeito, sentado lá naquele cantinho onde eu gosto de sentar. E Deus usa a boca do pastor Edivaldo e no ensino, daquele jeito que ele vai falando, e eu só, meu Deus, fala Jesus. Saí daqui com um pensamento diferente, fiz do jeito que Deus falou, e Deus me abençoou. Me abençoou. Deus disse pela boca dele: você está errado na palavra. A forma é essa. Eu mudei de posição e mudei de pensamento e fiz diferente e fui abençoado. A palavra de Deus existe para nos abençoar. E nós precisamos andar pela palavra de Deus. O salmista olha e vê, ele viu o poder que há na palavra ali. A pia de bronze, o bronze representa juízo. É a palavra que faz juízo de nós, a palavra de Deus. Como assim, pastor? Ela é como um espelho. Você vai no espelho e você olha e você está ok. Mas se a gravata estiver torta, você arruma. Ela julga, ela diz os seus erros, ela diz a sua forma de pensar que está errado, o seu jeito. E você vai mudando pelo poder da palavra. A palavra que vai fazendo essa mudança em nossa vida. É a palavra de Deus. Eu trabalhava lá em São Paulo, levantava de madrugada. Eu ia no espelho e me arrumava para sair e ir embora. Aí um dia eu cheguei no meu local de trabalho. Quando eu chegava já tinha amanhecido o dia, pastor Cassiano. Aí eu estava sentado na sala para sair para o nosso trabalho. Eu trabalhava externo. E nós estávamos nos reunindo para sair com meus colegas. E eu vi um rindo para o outro rindo para o outro. Aí, e apontava para mim. Como é que será? Quando eu olhei para os meus pés, eu estava com a meia azul e a outra cinza. A única coisa que eu não vi, que estava fora do espelho, foi os pés. Mas se eu tivesse visto, eu tinha trocado. Aí foi que eu fui ver que estava diferente. Todo mundo rindo de mim. Eu falei: gente, eu saí de casa de noite, ainda está escuro. E eu terminei confundindo as cores. Assim é quando a gente não para diante da palavra. Quem está entendendo? Você pode estar com uma meia, uma cor de um jeito e a outra do outro. E você pensa que está ok. Só que não está. Quem está entendendo? Pode estar com a meia branca, outra preta, diferente. Todo mundo está vendo, mas só você não vê. Por quê? Porque você não conseguiu chegar diante do espelho. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Se nós não pararmos diante da palavra, ela não vai julgar nós, não vai dizer como é que nós estamos. Posso dar uma paradinha aqui só para dizer um negócio? Culto de ensino e escola dominical é importante para a igreja. Onde se aprende. Se quiser aprender mais, faz um curso teológico, tudo bem. Mas se vier incessantemente nesse tempo. Algumas pessoas que eu atendo, eu observo, depois que a pessoa fala, digo: no seu caso, pastor Pedrinho, eu digo, dependendo do caso, pastor Pedrinho, o senhor vai me entender, dependendo do caso, observa a pessoa falando, digo, o seu caso não é um caso de libertação para o culto de quarta-feira. Quando eu digo, vá lá com o pastor Pedrinho, porque eu sei que é lá. Mas tem casos que eu digo, você precisa vir no culto de ensino. Porque a sua vitória, a sua libertação está pelo poder da palavra.
venha no culto de ensino, todas as terças-feiras, no culto de ensino. E faça um propósito de um ano. No final do ano, você vai ser uma pessoa transformada. Pelo poder da palavra de Deus, que é ensinada na terça-feira. Amém? A terça-feira. Porque tem pessoa que precisa, irmãos, ir no culto de milagre da sexta-feira. Tem pessoas, no caso, tem pessoa que precisa ir na quarta-feira, na segunda. Mas tem caso, pastor Cassiano, que é na terça. Jesus quer cuidar na terça. Pela palavra do profeta da igreja, que Deus colocou para isso. É a palavra que vai fazer a transformação, a mudança, a metamorfose espiritual. Vocês estão entendendo, irmãos? Vai mudar, é o poder da palavra. Por isso que Davi, quando ele viu, ele se alegrou. Ele disse: minha carne está estremecendo. O que eu estou vendo aqui está estremecendo minha carne, a minha alma. A palavra é o espelho. Lembra? Se não parar diante do espelho da palavra, pode estar de gravata torta, pode estar de meia trocada, e não sabe. Quem sai aqui de casa sem olhar no espelho? Eu acho que ninguém, todo mundo arruma, né? Assim que Deus quer que façamos diante da palavra. Está diante da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Davi viu também que entrando no lugar santo, do lado direito, ou do lado norte, sendo que o tabernáculo ele é sempre virado para o oriente, então é o lado norte, a mesa dos pães de proposição. Ele viu Jesus ali, ele viu Jesus na mesa. Jesus é a mesa. Jesus é a mesa do banquete. Eu disse para vocês que o que alegrou o salmista foi porque ele viu Jesus de ponta a ponta. Está errado, irmãos, se nós não vermos Jesus, se nós não observarmos Jesus trabalhando em nosso meio, se nós não atribuirmos a Jesus os méritos que é dele, que nós não temos, a glória que é dele, a honra que é dele. Se estamos aqui por conta de Jesus, se a nossa família é a família abençoada por conta de Jesus, se as coisas estão indo bem por conta de Jesus, tem alguma coisa errada? Mas Jesus está trabalhando em nossa família, nas nossas coisas, em nosso meio. Jesus é também a nossa esperança. Amém? É a nossa esperança. A visão que o salmista viu é a visão que nós precisamos ter. E tudo que nós olharmos aqui, nós vemos Jesus em tudo aqui. Em tudo. Em tudo. Hoje é culto de ensino, mas você pode olhar para o lado aí e ver seu irmão e você vê Jesus. É Jesus aí, ó. Quem está do seu lado aí, Jesus na vida dele. A obra que Deus fez da vida desse irmão que está aí do seu lado, foi Jesus que fez a obra. Você pode ver Jesus na vida. O casal, estou casado. Capítulo 4 de Eclesiastes, verso 9. Bom seria dois, porque se for um só, do que ser um só. Se um cair, o outro levanta. O salário será bem pago entre eles. Ao dormir, um aquenta o outro. Se alguém se levantar contra ele, os dois se resistem. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Mas se é um casal, são 2. Por que o cordão é de 3? Jesus, irmã Lloyd, Jesus no casal. Esse maridão maravilhoso que você tem, ele é assim porque foi Jesus. Essa mulher maravilhosa que Deus colocou do seu lado, dê glória a Jesus por ela. Eu estou na prova, mas a minha está chegando. Daqui uns dias ela chega de volta, tá? Minha sogra está quase boa. Deus está trabalhando na vida dela. Falei com ela agora pelo telefone. Estamos namorando por telefone agora. 5 meses. O pastor Cassiano está orando por mim. Fui sábado lá, estivemos juntos e o pastor Cassiano tem sido um companheiro, está orando. Tem muita gente orando por nós. Meus queridos, é Jesus na vida dos seus filhos, na vida da sua família, em tudo. Quantos podem dar glória a Jesus? Jesus. O motivo, Jurami, do salmista ficar assim, porque ele viu Jesus em tudo, aqueles objetos, ele via Jesus.
O base da nossa felicidade é Jesus. Somente Jesus. Ah, mas foi isso, mas é Jesus que está providenciando, é Jesus que está fazendo, é Jesus que está conduzindo as coisas. Pastor, eu estou com um problema, mas Jesus é a esperança. Glória a Deus. E os pães da proposição, também Jesus. No capítulo 6 de João, diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão descido do céu. Quem de mim se alimenta terá a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele se apresenta como pão. O pão, irmão, o trigo é trabalhado, o trigo é amassado. Tem pessoa que trabalha com massa aqui, né? Não, Zé, você está sentado aí do lado, faz salgados, tudo. O pão é amassado até... Depois que ele é amassado, ele é colocado na fornalha e ele sai tostado de dentro, para poder ele ter condição de alimentar alguém. O nosso Jesus passou por isso, sim ou não? Passou, foi amassado, foi vituperado, foi massacrado na cruz, na via dolorosa, foi a cruz por nós. Mas ele ressuscita ao terceiro dia, como pão vivo que desceu do céu para alimentar nossa alma faminta. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista viu isso. O pão vivo que desceu do céu. Glória ao nome do Senhor. O candeeiro, o Espírito Santo, a igreja cheia do Espírito Santo, Jesus no centro, a glória de Deus. Ele viu isso no candelabro. Quando ele olha para o candelabro, ele está vendo, dentro da tipologia, a luz do Espírito Santo. A igreja, que aparece no livro de Apocalipse, como os 7 castiçais, 7 igrejas da Ásia, e dentro desses canudos passa o óleo, que ilumina, o óleo do Espírito Santo. Está mostrando a igreja cheia do Espírito Santo. O candelabro, de uma peça só de ouro batido. Jesus, a haste central, está sempre no centro. A igreja cheia do Espírito Santo, mas não está sozinha. Jesus está no centro. E o salmista olhou e disse: isso aqui, a igreja cheia do Espírito Santo de Jesus no centro, para dando sustentação à igreja, a coluna que sustenta a igreja. Ele se alegrou com isso. Ele viu o altar de incenso, que ficava ao sul, um pouquinho sul ocidental. Aí ele olha e vê o altar de incenso, com suas 3 especiarias, o estórax, a onixa e o galbano. Êxodo 30 e 34, pode colocar aqui, Êxodo 30 e 34. Ele olha e vê o altar. O incenso que tinha que ser queimado para Deus, no altar de incenso, tinha 3 especiarias: estórax, onixa e gálbano. E é interessante que essas 3 especiarias, olha o que o salmista viu, e ele se alegra. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estórax, ônica e gálbano. Estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. Irmãos, esses 3 ingredientes, um era tirado do fundo do mar, Uns dizem que era o mar Mediterrâneo, outros falam que é o mar Vermelho, mas era do fundo do mar. Naquela época, hoje você mergulhar no fundo do mar para pegar algumas especiarias, alguma alga marinha, e ela era muito perfumada, ela tirava e produzia o incenso. É difícil naquela época. O Senhor estava dizendo: olha, não importa, mas o meu louvor, a minha adoração, as minhas ações de graça têm que ser do fundo do seu coração. Lá do fundo do seu coração. Tem que ser extraída de lá. Não pode ser só dos lábios para fora.
Jeremias, Deus fala através de Jeremias para o povo em determinado capítulo, dizendo: esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E quando o salmista olha, diz: do fundo do coração sai o perfeito louvor. O outro, especiaria, era tirada de um arbusto, tirada das folhas, colocava num tipo de um pilão e pisava. Pisava até massacrar ele. Massacrava ele até ficar um pozinho. E aquilo ali era cheiroso, era caríssimo. É quando nós somos pisados. O salmista viu isso. Pode extrair louvor de uma pessoa que está sendo pisada, de uma pessoa que está sendo atribulada, de uma pessoa que está sofrendo. Sabe quando tudo está dando errado, quando vem a enfermidade, quando alguém vem lá e põe fogo na seara, queima todo o trigo. Aí depois vem alguém lá e rouba todos os camelos. Vocês começaram a pensar aí, né? Quem é essa pessoa que a Bíblia registra? Aí vem outro lá e causa outro prejuízo. Aí vem um vento, derruba a casa dos filhos, morre todos os filhos. Aí vem a enfermidade. Aí o camarada se dá leproso, se coçando todo. Aí tem que levar ele fora da cidade porque ele é leproso, fica sozinho. Aí vem os amigos para consolar, só acusa, diz que o problema dele é pecado. Aí a mulher diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Agora estão sabendo quem é, né? É quando chega esse momento. Dá para tirar algum louvor disso, gente? O salmista ficou. Quando você está sendo pisado. Mas ele disse: nu eu vim a este mundo e nu tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: nem nisso pecou Jó contra Deus. Agora quem não sabia ficou sabendo. Eu sei que meu Redentor vive. E que ele um dia vai se levantar. Ainda que ele me mate, nele confiarei. O louvor extraído do sofrimento. Estava pisando ali para poder queimar e aroma diante de Deus. E o salmista estava entendendo isso. E ele viu Jesus em tudo. E o outro era um tipo de uma seringa. Cortava o caule e saía com a resina e apanhava, e era altamente perfumada. É quando você retira com uma ruptura. Tem que romper o caule para poder sair a resina. É o louvor através da ruptura. Quando acontece alguma ruptura em nossa vida, e mesmo assim louvamos ao Senhor. Quem já perdeu um ente querido aqui? Não é fácil. Vocês sabem da minha história. Não é brincadeira. Mas você extrair do fundo do coração louvor a Deus. O Senhor Deus e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ele estava vendo, o salmista vendo tudo isso e quando ele rompe a última cortina, que somente o sumo sacerdote rompia para chegar no lugar santo dos santos. E eu vou falar pouco sobre isso, porque eu sei pouco sobre o assunto. Ali tinha o propiciatório, era um caixote retangular, de 2,5 metros, 2 côvados e meio por 1,5 de largura, de madeira. Era uma madeira fraca, não era uma madeira forte. Só que o ouro que cobria ela, que fazia a diferença, ela era toda coberta de ouro. Em cima dela, tinha 2 querubins, um de um lado, outro do outro, de uma peça só de ouro, os querubins. E a Bíblia diz que Deus falava com Moisés, dali, do meio dos querubins, falava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Dali ele falava com ele. O que foi que o salmista viu? Êxodo 33, verso 11. Êxodo 33, versículo 11. Dali Deus falava com Moisés. Mas falava o quê?
face a face. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. O servidor de Moisés estava lá. Que maravilha! Essa qualidade é maravilhosa, viu? Tem muita gente procurando muitas qualidades na terra. Qualidades que dá status e tudo, mas a qualidade de servidor. Quem era Josué? Servidor de Moisés. Nós estamos precisando de servidor nesses últimos dias. Quanto mais servidor, melhor. Quanto servidor é a qualidade de quem? De quem serve. Servidor é fácil de interpretar. Servidor é a qualidade de quem serve. Quem serve é servidor. Ele não tinha outra qualidade, não disse que ele era isso, mas era servidor de Moisés. E isso ficou nas escrituras sagradas, era servidor de Moisés. E Moisés estava falando face a face com Deus. E Deus falava com Moisés a respeito de todo Israel. Meus irmãos, a mensagem que Deus tem, eu vou voltar a repetir aqui, para a igreja, Assembleia de Deus Nova Aliança, para a ADNA aqui, Santa Cruz, é através do anjo da igreja que está na frente do trabalho, o pastor Edivaldo Gonzaga de Mello. Isso, indubitavelmente, não há dúvida disso. O pastor que está na frente de um trabalho é o profeta daquele lugar. É onde Deus fala com ele face a face. É por isso que nós precisamos ter devido cuidado. Eu estou falando em família com vocês. Quando a minha mensagem diferenciar da mensagem que o pastor Edivaldo prega, tem alguma coisa errada. Quando não fizer sentido, está errado. Me permitam dizer isso. Permitam dizer isso. Tem que estar de acordo com aquilo que é falado aqui. Por quê? Porque o Moisés da igreja é ele, e eu creio, como diz a Escritura, que Deus fala com ele o que Deus quer falar com a igreja. Sim ou não? Sim ou não, meu? Se não, fale que eu aceito. Nós vamos corrigir. É a pessoa que está na frente do trabalho. Agora, eu, que estou na posição de servidor, eu tenho que ter cuidado. Eu estive pregando domingo passado lá no Vaza Grande, lá no irmão Jurandir, foi uma bênção. Sábado estivemos juntos, né, pastor Cassiano, na Santa Ceia. E às vezes vou em alguma congregação. Só que eu oro a Deus, ao mesmo tempo tenho cuidado no transmitir a palavra, falar aquilo que Deus já está falando aqui na central, no nosso coração. Esse é o trabalho do servidor. Quem está entendendo? Amém? Então, irmãos, lá no propiciatório, o salmista disse: olha, Deus fala daqui, ó. Sabe por quê? Aquela mensagem que quer falar que vem do céu, é do céu. Porque o propiciatório é a réplica do que está no céu. É Deus falando do céu no meio da igreja. Deus falando do céu no meio da igreja. Através de quem? Do seu servo que ele levantou. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso, o salmista via Jesus em tudo isso. Jesus estava em tudo isso. Era Jesus. A alegria do salmista, o prazer dele dizer que a carne dele tremia, jura-me, era porque ele via Jesus em tudo. Vai ficar alegre por isso, ficar alegre por aquilo, ficar alegre por aquilo lá, mas não, é porque Jesus está no comando, gente. Jesus está no comando da nossa vida. Estou falando para os irmãos essa noite, mas eu não tenho dúvida, eu creio que Jesus está trabalhando na vida de todos os irmãos que estão aqui esta noite, e todos vocês. Vocês estão na igreja, servo do Senhor, e Jesus está trabalhando. Pensa num Deus responsável, que fala e cumpre aquilo que ele fala. Pensa. Daí, saia glorificando o nome do Senhor nesta noite, dizendo
quão maravilhoso é estar aqui no teus tabernáculos, Senhor Deus dos exércitos. Saia glorificando ao Senhor. E sempre que puder, venha para a casa do Senhor. Não arrede os pés da igreja. Se puder, venha. Os trabalhos que você puder vir. Companheiro que serve ao Senhor, que são cooperadores, diácono da igreja, estão servindo. Sirva cada vez mais com alegria, porque Jesus está trabalhando na sua vida como cooperador. Todos nós que aqui estamos, Deus está trabalhando em nossa vida, porque nós estamos na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Para o salmista, a presença de Jesus no tabernáculo é de causar suspiro na alma. Para ele, só a presença de Jesus era motivo dele, a alma dele suspirar. Irmãos, a igreja passou por um período, quem é nós mais antigos, né, pastor Cassiano? Pastor Cláudio e outros, Rosino, Celso e outros, pastor Epitácio e outros irmãos, conhece, sabe disso. Uns 30 anos atrás, já a igreja, o pastor, Jesus está aqui, era aquela alegria. Mas no tempo houve uma mudança, com algumas doutrinas de anjos. Pastor Cláudio conhece esse assunto de perto, lá de Santos, né, pastor Cláudio? É minha testemunha aí, a dizer isso. E aí começou a surgir aqueles hinos de anjo. Quem lembra? O anjo está passando, o anjo está chegando, o anjo para o outro lado, e o anjo que vai, e o anjo que vem. E vai, e o anjo vai fazer, e o anjo vai fazer. E Jesus foi ficando. Irmãos, isso é sério, é verdade, literalmente de lado. Sim ou não, pastor? É ou não é? Quem confirma? É ou não é? Quem conhece a história? Olha a mudança. Jesus, na prática, é o anjo, o anjo. Está numa reunião, irmão, eu vi um anjo. Por que não está falando antes? Porque Jesus já estava. Como que diz a palavra dele? Ele expressou, ele, Jesus. Onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu vou mandar o anjo no meio deles. Foi assim? Eu estou presente no meio. Presente do indicativo. Não estarei, estou presente quando tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome. O salmista viu Jesus e ficou feliz porque Jesus era suficiente para trazer essa alegria toda para ele. A presença de Jesus, pastor Cassiano, causava suspiro na alma do salmista. E é o que o texto nos ensina. Hoje, isso precisa acontecer. Só em saber que Jesus está perto, presente na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, é motivo da gente se alegrar, suspirar de alegria, de ficar forte e de profetizar, porque Jesus está presente e vai acontecer. Agora, tem reunião aí que o cara bate o pé e grita, vi um anjo, vi um anjo. Irmão, o que é um anjo diante do Senhor Jesus? O que é? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é suficiente em nossa vida. Suficiente em nossa vida, em todas as áreas que você precisar. E Ele está presente, pertinho de nós. A presença de Jesus causava suspiro na alma do salmista. Salmo 42, o mesmo salmista, no Salmo 42, ele expressa: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A minha alma desfalece, como o cervo brama pelas correntes das águas. Eu ouvi um pastor falando sobre esse assunto, e ele dizia que o cervo é um animal muito débil, vulnerável, e tem muitos predadores. E que o cervo, para fugir dos seus predadores, ele sobe aos picos de montanha mais alta e fica lá em cima, porque de cima ele tem uma visão melhor e fica difícil dele se proteger dos seus predadores. Só que a água, os rios, correm lá embaixo. E ele fica com tanto medo de descer lá, até porque os predadores ficam na beira do rio esperando pegar sua presa, porque o animal tem, que nós chamamos de instinto animal,
Ele sabe que vai chegar uma hora que o servo vai cansar e vai descer. E é a hora dele pegar com facilidade. E o servo também sabe disso. Então o servo fica lá, vou, não vou, vou, não vou. Irmãos, chega um ponto que ele está morrendo de sede, ele fica bramando pela corrente das águas, morrendo ali em êxtase, mas sem poder descer, ou procurando um meio de chegar sem pego pelo seu predador. Aí o salmista, ele diz, olha, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus, do Deus Altíssimo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse desejo que Deus quer que nós tenhamos no coração. O Cordeiro Pascual, se a família fosse grande, fosse pequena, tinha que juntar com uma família também pequena, para as duas famílias comer o Cordeiro Pascal, para que não sobrasse a carne do Cordeiro. Por quê? Porque o Cordeiro Pascual representa Jesus, e Jesus não pode sobrar na nossa vida. Quem entendeu? Não pode sobrar. Entendeu? Está sobrando, estou cheio já, estou cheio. Não está sobrando não. Sempre com sede dele, sempre com fome dele, sempre com desejo de aprender dele, de buscar dele, de estar na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Por esse motivo. Então, queridos, vamos ficar com essa palavra em nosso coração, não é? Essa palavra. E eu quero encerrar do verso 3, porque esse encerramento é muito importante. O versículo 3. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Até o pardal. O salmista olha e diz, teu pardal está aqui, rapaz. Irmão, eu era um pardal da vida. Das aves, o pardal é um dos piores. Ele é uma ave milenar, mas também, irmão, eles entravam e faziam ninho junto dos altares. O pardal estava lá. Sabe, até o pardal. Mas para si sua prole, o salmista, quando viu o pardal com seus filhotinhos em volta do altar, morando, o salmista disse, não, eu quero isso para mim, para minha família, para mim e para meus filhos. Sabe o lugar mais seguro para nossos filhos? Na casa de Deus. Melhor. Quando ele tiver 18 anos, né, pastor? Vai nessa. 18 anos ele não vem mais. O salmista viu os filhotinhos, ainda no ninho. Não tinha penugem ainda, estava no ninho, o salmista viu. Ele ainda em penugem. É assim que nós temos que fazer, trazer eles no braço, mas trazer. Olha lá, o bracinho do papai, o papai abraçado. Está dormindo, mas está no colo. Quando você foi ontem com seu pai? Lá na escola, e disse, para a igreja. Junto com o pai, junto com a mãe. Vim para a igreja e deixar os filhos em casa não é negócio. Na casa de parente não é negócio. Aonde está, os filhos estão juntos. Então o salmista viu isso. Coisa linda. Até o pardal com os filhos na igreja. Então, vamos vir para a casa de Deus e vamos trazer nossos filhos também. Foi isso que ele viu, coisa linda. Para eles crescerem baseado na palavra de Deus. E a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Mesmo que ele cresça, ele não vai se desviar. A cabeça dele vai estar ligada. Deuteronômio 6, verso 6 e 7 diz que nós temos que ensinar nossos filhos, andando pelo caminho, chegando, se levantando, se deitando. Tem que ensinar o menino o caminho que deve andar. O primeiro espaço para educar os filhos é em casa, e pela palavra do Senhor. O primeiro espaço, depois é que vem para a igreja. Que Deus abençoe os amados do Senhor. Vamos guardar esta palavra no nosso coração, amém? Eu quero fazer uma oração com os irmãos. Que, por gentileza, irmãos, vamos ficar de pé e fazer uma oração. Então, essa palavra, vamos guardar ela no nosso coração. Eu sei que a palavra é de Deus, e a palavra falou em nosso coração.
essa noite. E depois que a palavra fala, o nosso coração passa a ser uma terra fértil. Antes não, mas quando a palavra de Deus fala em nosso coração fica igual o coração do salmista. Está fértil aí o seu coração. Então nós vamos orar a Deus agora, para Deus abençoar a sua vida. Amém? Você pode fazer propósito com Deus, você pode pedir perdão, você pode renovar a aliança com o Senhor nesta hora. Você pode fazer propósito com o Senhor, fazer voto aquilo que a palavra falou ao seu coração. Entendeu? Porque o melhor lugar seguro para a igreja é a casa do Senhor, é a casa de Deus. Faça propósito com Deus, enquanto oramos, e Deus vai aceitar seu propósito. Soberano e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui em Tua presença nesta noite, Senhor. Estou feliz por estar na Tua casa com Teus filhos, diante da Tua palavra. Senhor, a palavra não é nossa, a palavra é do Senhor, e todos são conscientes disso. Todos nós somos conscientes que é o Senhor que fala em nosso meio. Agora, Senhor, eu oro por essa irmã e por esse irmão. Por essa pessoa que está aqui, Senhor, esta noite, orando a Ti. Tu conheces o coração. A Tua palavra tem falado conosco hoje. Deus, esse coração está fértil. Confirma o milagre nesse coração. Jesus, eu peço. Jesus, eu peço a Ti neste momento, confirma o milagre no coração dessa irmã, desse irmão. Opera, Senhor, o Teu milagre. Aceita a renovação de aliança. Aceita o propósito. Aceita, Senhor, o voto que eles estão fazendo. O pedido de perdão que está sendo feito. Aceita, Pai. Eu intercedo pelo Teu povo nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que saiamos daqui abençoadíssimo por estar na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Glória a Deus.